Sabe aquela busca por uma autoridade, por um sentido que dure mais que a nossa própria vida? Isso é algo que acompanha a humanidade desde sempre. Mas e se existisse um reino que não se mede por fronteiras, por exércitos ou pelo tempo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar em uma fonte que descreve exatamente isso. Um poder totalmente diferente de tudo que a gente conhece. E o nosso ponto de partida é essa declaração aqui, do Salmo 99. Isso aqui é bem mais que um simples verso, né? É um convite. É por aqui que a gente começa a desvendar a verdadeira natureza desse reino. Então, a primeira ideia fundamental é esta. O texto não está falando de um governo humano como os que a gente conhece. Ele nos leva para uma outra realidade, uma realidade celestial, um reinado divino que funciona numa escala que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. E esse contraste é gritante. De um lado, a gente tem os reinos e impérios da história, limitados, temporários, cheios de falhas humanas. Do outro, o que o texto descreve é um reinado eterno, com uma majestade absoluta sobre tudo o que existe. É algo que simplesmente não cabe nos nossos padrões. Para a gente entender a profundidade disso, precisamos olhar para a palavra nome. No contexto bíblico, um nome não é só um rótulo, uma palavra, não. É a revelação do caráter da pessoa. E o Salmo 99 nos dá, três chaves para a gente desvendar a identidade desse rei. Então vamos lá, decodificar isso. Primeiro, grande, significa que não tem comparação, é um poder infinito. Depois, tremendo. E aqui a palavra não quer dizer medo, não. Aponta para uma reverência profunda, um respeito que inspira admiração. E por fim, santo, que é a ideia de ser completamente separado de qualquer impureza, perfeito em justiça e em bondade. Ou seja, quando o texto convida a celebrar o nome, o que ele está dizendo é para a gente reconhecer a totalidade de quem Deus é. Não só um pedacinho, mas a identidade completa. Rei, juiz e salvador. Tudo junto. Tá, mas como é que uma ideia tão grandiosa assim se torna algo concreto? Como é que isso sai do campo das ideias e entra na nossa realidade, em algo que pode ser vivido, experimentado de verdade? Essa experiência acontece em três esferas, digamos assim. Tudo começa por dentro, no coração, com a decisão de se submeter a essa vontade. Depois, isso transborda para fora, aparecendo nas escolhas do dia a dia. E, por fim, tudo isso aponta para o futuro, para a manifestação completa e eterna desse reino. E essa passagem de Apocalipse, nossa, ela captura de um jeito brilhante a promessa final desse reino. É uma imagem muito poderosa do final de tudo. Um lugar onde não vai existir mais dor nem sofrimento, a expressão máxima de um governo perfeito. Certo, tudo isso é fascinante, mas a pergunta principal continua, né? Como é que esse entendimento todo se transforma em ações práticas no nosso cotidiano? Isso se desdobra em três atitudes bem práticas. Primeiro, reverência, a consciência de como nos aproximamos de Deus. É com pressa, no automático, ou é com admiração e adoração? Segundo, prioridade, a decisão de colocar o reino no centro de todas as escolhas, como Jesus ensinou. E terceiro, celebração, que, como a gente vai ver, é bem mais do que ficar em silêncio. E esse ponto sobre a celebração é fundamental. Muitas vezes, a ideia de um rei pode soar meio opressiva, mas o texto de Romanos deixa muito claro que este reino é caracterizado por alegria, por justiça e por paz. É um convite à celebração, não para carregar um fardo. E tudo isso nos leva a um contraste final e muito poderoso, que foca na estabilidade, na permanência desse reino. Essa é uma verdade que todo mundo conhece. Impérios, governos, instituições, tudo que é construído por mãos humanas, um dia acaba. É passageiro, tem prazo de validade. Em contraste direto com isso, vem a outra verdade. Diante da certeza de que tudo passa, a fonte afirma que existe uma única coisa permanente, inabalável, o reino de Deus. E isso deixa uma reflexão pra gente. Em um mundo onde tudo muda tão rápido, onde o que é importante hoje, amanhã já foi esquecido, o que realmente significa colocar nossa esperança e a nossa celebração em algo que é descrito como eterno? É uma pergunta que continua ecoando muito depois que a gente termina por aqui.